Brasileiros e brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é meu canal, Calfani Mimimi em cima do muro. Pessoal, primeiro, por favor, assista esse vídeo até o final, porque o bicho pegou hoje, cara. O mundo acabou, se fez, refez, foi o apocalipse, foi muito louco, cara. Então tem muita coisa interessante que eu garanto que vocês ainda não ouviram hoje e que vocês vão sair incomodados após o final do vídeo. Olha que eu tô garantindo, hein? Agradeço a todos que estão deixando comentários. Cara, o vídeo da Livezarus teve muito acesso, assim, para minha humilde média, e muita gente comentando. Eu respondi a todo mundo. Se eu não respondi a alguém, peço desculpa, mas eu responderei ainda. Tinha feito um vídeo ontem, né, falando sobre diversidade, o Shun do Cavaleiro do Zodíaco, mas o áudio não ficou legal, o vídeo não estava ficando com o mínimo de qualidade que vocês mereciam. Aí eu apaguei realmente o vídeo. Desculpa quanto alguém comentou e tal, né? Eu acho que foi até o Ricardo que tinha comentado referente ao áudio, que o áudio não estava legal. Eu tô achando que isso é referente à conexão na internet, que não estava muito boa e não está muito legal. E eu percebo que quando a conexão na internet, desculpa gente, não está muito legal, parece que isso afeta também na transmissão do áudio, porque eu faço como se fosse uma live. Eu só depois copio e colo o arquivo de algum outro canal. Eu não vou descobrir uma maneira melhor de gravar isso para vocês, de maneira que eu possa fazer isso rápido. É claro que tem maneiras melhores, só que se eu tiver que pegar, gravar, editar, depois colocar para renderizar com o meu computador, gente, eu não consigo fazer isso em tempo hábil, entendeu? Me desculpa, mas vai melhorar, isso eu garanto. Agora senta aí com a pipoquinha, porque eu vou contar o caso do jeito que ele ocorreu, com algumas coisas que eu acho que ninguém falou para vocês ainda. Então vamos lá. Gente, eu acho que a notícia do dia, né, foi justamente o caso do Marco Aurélio, né, que ele decidiu eliminar, acatar a ADC, né, foi o pedido que foi feito de constitucionalidade do Código 283 do Processo Penal. E o que aconteceu? Ok, ele fez a liminar e tal, sendo que essa liminar tipo assim, diz mais ou menos que liberte todos que foram condenados em segunda instância, porque ainda não foi tramitado e julgado. Porque no caso o artigo 283 dá esse direito, né, as pessoas serem condenadas, no caso presas, mas só depois do trâmite total, né, cara. E vamos ser sinceros, tem sua lógica, né? A gente parar pra analisar, eu falei, gente, realmente, imagina você pegando uma média aí de... Se eu vi hoje no canal Samuel Borelli, o rapaz falou 14 anos, eu não vou usar isso como prática não, mas eu sei que demora muito tempo. Mas imagina 10 anos num caso, onde o cara começou a ser julgado, já está na segunda instância, recorreu e tal, sendo que a pessoa era inocente, por falta de prova foi acontecendo, foi enrolando, ele foi preso desde a condenação. Aí lá no final, quando já está começando pensando em se encaminhar pro STF, né, para poder, no caso, se tiver algum recurso ou algo do tipo, se descobre que o cara era inocente. Então quer dizer que eu prendi o cara durante, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eu tirei a liberdade do ser humano. Tipo assim, até onde se prova o contrário, cara, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, tipo assim, você não pode penalizar se você não está julgando. O que a gente pode sim é pensar em melhorar o processo, criar leis, reformular o Código de Processo Penal. Ok, eu acho que esse deveria ser o caminho, que dificilmente eu vi alguém comentar sobre o assunto, mas é importante, é caminhar nesse aspecto, pressionar os nossos legisladores para reformular, e não só nesse aspecto de cumprir pena, ser preso não, mas processo penal de maneira geral, cara. A gente sabe que tem penalidades que são ridículas, né? Outras são muito severas, então, tipo, tem que atualizar. E isso talvez deveria ser o foco principal dessa reclamação, e eu percebo que não é. Então, cara, vamos prosseguir aqui. Então, basicamente, o Marco Aurélio foi lá, fez a liminar. Aí dessa liminar gerava por consequência a liberdade para todos que foram condenados dessa maneira. Nesse meio termo, obviamente, está o presidente Lula, e a gente sabe que se o presidente Lula não tivesse, né, nesse meio termo, né, nesse pacote aí, não teria se feito uma liminar desse tipo, né? Vamos convenhamos, né, cara, que isso aí tem um politiquês aí, não fica de bom tom fazer no último dia e tal. Tem um politiquês aí também. Óbvio, pode ter algum protesto, alguma reclamação, mas tem algum politiquês. Agora vamos para os fatos. Primeiro, Marco Aurélio estava certo. Porque
Com a liminar ele só valida aquilo que é o correto, porque o artigo 283 do Código Processual Penal ele só valida aquilo que está na Constituição. Entendeu? Se ele valida aquilo que está na Constituição, então, cara, se a gente parar para pensar, não tem erro nenhum, está correto. A Constituição diz que a gente não pode ser preso antes do trânsito em julgado. Ou seja, acabou o recurso, todo mundo já julgou, já fez o que tinha que fazer. Opa, cadeia nele. É o que diz lá. O artigo 283 é quase um copia e cola, né, cara? Ele até dá um... Não vou falar uma floreada, mas explica melhor. Mas a essência é exatamente a mesma. Ou seja, você tem que julgar, tramitou em julgado, aí sim, você prende. E eu acho que você vai ver um monte de jurista, um monte de advogado, muita gente já comentou sobre esse assunto, porque beira o ridículo, cara. Como assim? Isso é lógico. Até porque aquilo que está no artigo, no inciso 57, né, do artigo 5º, nas cláusulas pétreas, ou seja, ninguém pode alterar essa porra, ninguém, nem o STF pode mudar, entendeu? A cláusula pétrea. Então a gente não pode prender ninguém com trâmite em julgado, antes do trâmite em julgado, não pode, simplesmente não pode prender. Então aquilo que o Marco Aurélio fez foi politicagem, foi no período incorreto, tudo isso a gente pode dialogar. Embora eu, na minha opinião, for no período incorreto e foi politicagem. Deve ter lá seus motivos escusos nessa brincadeira. Mas, independente disso, foi correto. A decisão dele era lógica, que já deveria ter sido feita há muito tempo. Ah, mas beneficia o presidente Lula. Paciência, cara. Imagina se você vai criar a lei e a Constituição, se você vai interpretar a Constituição com base em uma única pessoa do país. E as dezenas, centenas, milhares de pessoas que foram injustiçadas? Isso aí tudo bem. Eu quero saber do Lula. Eu quero ver Lula preso. Quem pensa assim, cara, infelizmente, cara, quer ver sangue. Eu ia xingar, mas tipo assim, é uma bobeira, cara, entendeu? É uma agressão. Se a gente para analisar, eu falei, gente, aquilo que acontece com o Lula, isso pode se refletir para você, um primo seu, pro seu pai, para um amigo seu. A pessoa ser presa antes de ser julgada e ela pode ser declarada inocente. E aí, como é que resolve essa situação? Me diz. Cercear a liberdade de alguém é algo muito sério, né, cara? Aí agora eu vou dar um pulinho, porque a gente vê aí, que Roxy, o Nando Moura, eles fazem aquela campanha logo, mas vai soltar todo mundo, é um absurdo, porque o STF tal, porque o Marco Aurélio não sei o que lá. Obviamente o Nando Moura sem xingar, o Roxy mais agressivo porque ele tá fora do país, né? E quem xingou bastante foi o Zaz, porque o Zaz hoje em dia ele pode, porque ele ganhou a imunidade celestial dos deputados. Então, cara, o que acontece? Show de fake news. E eu vou explicar aqui pra vocês, que eu acho que também muita gente não sabe disso. O Roxy, e no caso, eu não vi ainda o vídeo do Mamãe Falei, embora eu tenha certeza que ele tenha falado a mesma coisa. Mas vai que não falou, então retira a parte do Mamãe Falei. Vamos ficar só com o Roxy e com o Nando Moura. Dizendo o risco. Eu também tinha visto no Ideias Radicais, cara, que não é um canal que costuma fazer fake news, não. Mas como eu estava vendo em live, talvez tenha sido alguma ideia, alguma coisa que ele ia trabalhar e tal. Ele tenha desdito ou tenha corrigido, então esquece das radicais. Eu ouvi alguma coisa, mas vamos ficar só nesses dois. O que eles falam? Falam que com essa decisão 150, 200 mil presos, criminosos vão acabar com a sua paz, a gente vai colocar a córdia do mundo, vai voltar para as ruas, não sei o que lá, vai atrapalhar o seu Natal. Gente, vamos lá. Na liminar do Marco Aurélio, ele valida que o artigo 283 está correto, tal, segundo a Constituição, ou seja, na prática, solte todo mundo que foi preso em segunda instância, ponto, acabou. Sendo que, se você continuar a leitura, ele vai falar o seguinte, deixa eu pegar aqui, defira liminar para, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código Processual Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado. Basicamente aquilo que eu tinha falado anteriormente, tem que esperar o transitado em julgado. Bem assim, a libertação daqueles que tenham sido presos. Na prática, libera o pessoal que foi preso nessas condições. Ante exame de apelação, reservando-se
Então aí é que tá. O pessoal parou ali. Assim a libertação daqueles que tenham sido presos. O pessoal morreu ali. E daí começou a fazer aquela, vamos dizer, a falácia do espantalho. Não sei se chega tanto, né? Que é uma distorção. Não é uma distorção, uma omissão. Seria melhor assim, uma omissão. Por quê? Porque continua. Essa não foi a liminar completa. Na liminar completa ele vai dizer: ante-exame e apelação, reservando-se ao recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Ou seja, o artigo 312 do Código Processual Penal. No 312, cara, você vai ler lá e vai ver que tá risco à ordem pública. Ou seja, você vai sim liberar o pessoal que foi condenado à segunda instância, desde que essa pessoa não cause risco à ordem pública, risco à ordem econômica, em benefício de instituição criminal, para preservar a lei penal. Ou seja, quando você para ler esses trechos, você percebe, opa, peraí. Então, cara, não vai libertar 150 mil, 200 mil presos. Não vai liberar ninguém, cara. Como é que eu vou liberar um traficante? Não vai, porque ele não vai passar. A liminar completa ele deixa ressalvado claramente que esse pessoal não vai passar. Risco à ordem pública. Porra, não vão passar. O estuprador vai sair, o pedófilo vai sair, o cara que assaltou seu carro vai sair. Não, eles não vão sair, cara. Risco à ordem econômica, em benefício de instituição criminal, da instrução criminal, para preservar a lei penal, ou seja, esse pessoal não vai sair. Entendeu? Fez uma liminar sim, porque tem muita gente, sei lá, que por algum motivo ou outro foi presa, ainda está em julgado, mas a pessoa não cometeu nenhum absurdo, mas mesmo assim está sendo julgada. Eu posso, nisso sim, nesse caso sim, enquadrar, por exemplo, o Lula. Não vou entrar no mérito da questão agora, porque senão a gente vai ficar aqui umas 2 horas discutindo o caso. Mas, na minha opinião, teria que ser solto. Eu já falei em vídeos anteriores que eu gostaria de ver o Lula preso, mas não por esses motivos. O que aconteceu com o Lula foi um absurdo em todos os parâmetros que a gente puder imaginar. Completo absurdo. Entendeu? Então o Lula sim, o Lula será um beneficiado. Ele não vai entrar nas restrições do artigo 312. Agora, como o Nando Moura bota aquele medo nas pessoas para as pessoas ficarem revoltadas, né? Tipo, isso não ia acontecer porque a liminar deixou claro que esse pessoal continua enjaulado. Continuando. Eu estou dando esse detalhe porque eu, de modo geral, acho que as pessoas não ressaltaram essa informação ou não informaram isso. Então é só pro pessoal aí, pro Nando Moura, pro Rox, pegarem leve, né, cara? Porque o Toffoli, que acontece? Ele cancelou, né, liminar tal, a pedido da Raquel Dodge. Eu quero até ver o vídeo que o pessoal da direita vai fazer. Se eles vão continuar chamando o Toffoli de advogado do PT, porque quando convém ele é advogado do PT. Quando convém é advogado do PT. Será que eles vão falar que agora que o advogado do PT foi justamente o que manteve o Lula na cadeia? Quero ver. Eu vou cobrar essa posição. Será que eles vão ter caráter para isso? Entendeu? Então, continuando. Aí o Toffoli acatou. Aí cancela-se tudo para em abril eles discutirem realmente essa questão. Obviamente rezando para que até abril já tenha tido algum julgamento já dando o solta ou liberta do Lula, né? Alguma coisa do gênero, né? Em definitivo. Então, vamos continuar aqui? Isso foi o que aconteceu. Agora, por detrás dos bastidores, ou seja, só foi aquela notícia que tomou todas as manchetes, tomou as atenções das pessoas. Mas teve muita coisa interessante acontecendo hoje. E que às vezes eu fico pensando nessa decisão, será que isso foi cortina de fumaça? Porque o cara libera no último dia uma liminar que chama uma atenção surreal de tudo, que poderia mudar um monte de coisa na ordem jurídica do Brasil. E cara, tipo assim, 2-3 horas depois é sacanagem, mas um pouco tempo depois o Toffoli já vai lá e cancela. Tipo, não teve efeito prático nenhum a liminar do Marco Aurélio. Mas ao longo do dia só se falou disso. E algumas notícias que poderiam ter tido algum destaque, não tiveram. Vou dar aqui o exemplo de algumas delas, tá bom, gente? Vamos lá. Uma do próprio Marco Aurélio, que determinou que vai ter voto aberto para a escolha da presidência do Senado. Ou seja, se imaginava que teria aquele voto secreto, né? Ou seja, cada senador vai lá,
fala que vai votar em ABC, mas na prática vota em quem quiser. Então se imaginava que o Renan Calheiros seria o queridinho a ser eleito. Agora, com o voto aberto, se imagina que o Bolsonaro vai levar muita vantagem. Por quê? Já que você é obrigado a falar seu voto, todo mundo vai querer dar uma puxada de saco no atual presidente, né? Tem benefício que você pode receber a curto e a longo prazo, né? Então, se você vai ter que declarar o seu voto, provavelmente o candidato que o Bolsonaro escolher, se ele souber negociar, vai ser o próximo presidente do Senado, né? E tudo isso aconteceu porque o Marco Aurélio também resolveu fazer isso hoje, né? Estranho, mas vamos lá, continua. A Doge fez uma denúncia hoje ao Supremo do tio Temer, referente àqueles decretos que ele fez para os portos para beneficiar, né? Ou que está sendo denunciado referente a isso, né? Está sendo questionado. Isso também não ganhou destaque nenhum, né, cara? Eu tô falando do ex-presidente que foi denunciado, cara, e que pode ser preso futuramente, no futuro bem próximo, e isso também não ganhou destaque, né? Foi muito conveniente. Outra coisa, esse sim, sem dúvida nenhuma, seria o grande destaque, a grande notícia do dia, talvez da semana, que seria justamente o motorista Queiroz, do Flávio Bolsonaro, se apresentar. Mas o que aconteceu? Não é que ele meteu atestado? É isso aí mesmo. O motorista, ao invés de comparecer, meteu um atestado. E essa tática de meter atestado para não comparecer a coisa importante, para não comparecer a crítica, as perguntas, a gente já conhece, né, cara? E é bem característico de Bolsonaro. Assim, no dia, exatamente no dia, ele descobre que por algum motivo ele está doente. Dá para acreditar? Se não tem outra opção, você tem que acreditar. Mas que é de se desconfiar e meio estranho, gente. É estranho demais. A gente tem um milhão de indícios, mas indícios fortes, que já são, ao meu ver, quando for julgado, já serão provas por si só para acabar com a vida do Queiroz, do motorista. A dele, no mínimo, a cabeça dele rola, né? Entendeu? Porque às vezes acontece dele, não, ele vai inventar tal para segurar o rojão, né? Porque o outro é o filho do presidente, que pode derrubar mais do que só o filho, pode derrubar muita gente, né? Muitos da família Bolsonaro. Então essa notícia ela ficou totalmente em segundo plano, cara, pelo menos ao longo do dia. Por quê? Porque só se falava em soltar o Lula ou liberar milhares de presos para voltar ao saque, ao caos e tal. E isso virou a notícia do dia, quando na verdade a notícia do dia deveria ser a reportagem ou a tentativa de reportagem, né? Mas seria o momento em que o Flávio iria o Queiroz iria se apresentar para dar as explicações. Aconteceu? Não. E por que não vai ter pressão sobre isso? Porque justamente hoje o Marco Aurélio liberou a liminar, que foi cassada no mesmo dia. Então, só para a gente parar para refletir. Não estou falando que tem uma ligação uma coisa com a outra, não. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha nenhuma. Mas que é muita coincidência coisas tão importantes acontecerem justamente hoje, isso é. E nesse caos, nessa fumaçalhada toda que a gente não consegue entender o que está acontecendo, o tio Lewandowski fez uma liminar que liberou o aumento para todos os servidores federais. Isso vai acarretar um rombo de 4,5 bilhões. 5 bilhões aí no orçamento. Uma senhora porrada para o governo Bolsonaro. Porque isso estava aprovado para 2020. Ele colocou, mas por que não? Tem dinheiro, né? Dinheiro do povo, então a partir da semana que vem, né, a gente já vai começar a de servidor. Ou seja, uma senhora porrada, uma notícia bombástica, feita pelo pessoal elegante, Lewandowski, que é sempre um cara assim que vale a pena a gente falar, né? Dá gosto, né, cara? Dá gosto, isso aí dá gosto demais. Fazendo sempre aquilo que é aquele de serviço, ou seja, isso é péssimo pro Bolsonaro, por consequência vai ser péssimo pra gente, porque ele é nosso presidente. Então, cara, eu queria só poder desabafar, falei um pouquinho de outras coisas, um pouco mais do mesmo, tenho certeza, mas eu acho que dessa vez deu para acrescentar. Se vocês forem pessoas que têm essa curiosidade como a minha, deixa aí seu comentário, cara, ou sua teoria da conspiração, ou fale um pouco mais sobre o assunto. E volto a dizer, não sou especialista em porra nenhuma, não sou especialista, não sou. Então, cara, deixa seu comentário,
me corrige, melhora meus conceitos que eu vou adorar melhorar. Se inscreva, me dá essa bola, curte, comenta. Me desculpe por não estar fazendo um vídeo, eu sei que as pessoas muitas preferem um vídeo, mas é para que eu possa colocar isso hoje ainda e não amanhã. Eu fiz nesse formato. Muito obrigado, até a próxima. Não se esquece de se inscrever, gente. Eu preciso chegar nos 600. Me ajude! Um abraço. Fui.